Continuando então, no vídeo anterior eu falei sobre a definição de matriz e nesse vídeo eu vou trazer a representação, como se representa uma matriz. Vamos lá então. Então a primeira coisa que nós temos que saber para representar uma matriz é que elas são representadas de 3 formas possíveis, né? Entre parênteses, entre colchetes ou barras. Isso nós veremos agora já imediatamente. Vamos para o primeiro exemplo. Então, trazendo esse exemplo para vocês, fica bem fácil de visualizar as formas de representar uma matriz. Então, quando a gente falava lá na definição que a matriz é uma tabela formada por linhas e colunas, é exatamente isso aqui que vocês têm que ter em mente. Ou seja, uma tabela cujos elementos estão contidas entre colchetes, parênteses ou barras. Aqui na matriz A, nós temos 2 colchetes, né? Um em cada lado. Uma forma de representar. Aqui na matriz B nós vemos a representação entre parênteses, um em cada lado, que talvez seja a forma mais usual de se representar uma matriz. Aqui na matriz C nós temos uma barra de cada lado, reparem isso, e aqui na matriz D 2 barras de cada lado. E esse exemplo D, de fato, é o menos utilizado dentro dos livros didáticos, né? Eu vou apagar aqui para ficar melhor para a gente. Então, aproveitando esse exemplo, eu quero mostrar para vocês que essas 4 matrizes elas são iguais. Olhando para a matriz A aqui, você consegue enxergar que na primeira linha eu tenho os números 1, 4 e 0. O que segue nas demais também. Na matriz B, 1, 4 e 0. Na matriz C, 1, 4 e 0. E na matriz D, 1, 4 e 0. E olhando para a segunda linha da matriz A, nós temos menos 2, 4 e 3. E comparando com as demais, com a matriz B, C e D, nós também temos a mesma sequência de números, menos 2, 4 e 3. Por isso, elas são matrizes iguais. Feito isso, eu quero identificar com vocês as linhas e colunas. É importante fazer isso. Aqui eu vou estar puxando uma setinha para vocês aqui, para mostrar a primeira linha. Então está aí. A primeira linha da matriz C, 1, 4 e 0. A segunda linha da matriz C, menos 2, 4 e 3. A primeira coluna da matriz C, 1 e menos 2. A segunda coluna da matriz C, 4 e 4. E a terceira coluna, então, 0 e 3. Então, nessa situação, eu queria mostrar para vocês que, como essas 4 matrizes são iguais, olhando apenas para uma, nós vamos estar olhando para todas elas. Na matriz A, B, C e D são iguais. Em amarelo aqui eu destaquei a primeira e a segunda linha. E em verde eu destaquei a primeira, a segunda e a terceira coluna. Como eu já havia falado antes. Importante você sempre visualizar isso. Linha, coluna, linha, coluna. Posso deslocar aqui para vocês visualizar de forma separada isso. Para que vocês não esqueçam. Certo? Então, se essas 4 matrizes são iguais, eu posso fazer esse comparativo que eu estou fazendo aqui. Continuando então nessa visualização, eu tenho as 4 matrizes iguais, eu destaquei aqui linhas em amarelo e colunas em verde. Então sempre nesse canto inferior direito, nós vamos estar colocando aqui o M por N, que é a ordem da matriz, ou seja, M linhas, N coluna, que na verdade é a quantidade de linhas e colunas que eu vou conter nessa matriz. Então, sabendo disso, nós já podemos colocar no canto inferior direito de toda a matriz a ordem dela, o M por N. Então, aqui nesse cantinho vai M por N, certo? Como todas as matrizes são iguais, e seguindo o mesmo exemplo, aqui eu vou ter uma matriz em amarelo ali, 2 linhas por 3 colunas, que é em verde, certo? Então, 2 linhas por 3 colunas que eu destaquei em verde. Então, usei essas 4 matrizes que são idênticas para poder mostrar para vocês que nós devemos colocar a ordem da matriz sempre no canto inferior direito. Então, conforme esse exemplo, vocês podem notar aqui que eu posso estar sempre identificando a ordem da matriz, o M' e o N coluna, e também
devo estar colocando nessa parte inferior da direita aqui de toda a matriz essa numeração, linha por coluna. Ou seja, então o objetivo aqui é vocês identificarem visualmente uma matriz com as suas barrinhas laterais e também que vocês identifiquem sempre nesta ordem. Primeiro, identificar as linhas horizontais e segundo, identificar as colunas verticais. A ordem lógica que vocês devem visualizar uma matriz é primeiro identificar as linhas e depois identificar as colunas. Beleza? Então por hoje era isso. Até o próximo vídeo. Feito!